Olá, bom dia. O Hora 1 desta terça-feira, 26 de maio, já está no ar. Depois dos 6 dias do mega feriado, São Paulo volta hoje à vida normal, considerando que ainda estamos sob as regras de distanciamento social. Os índices de isolamento melhoraram no domingo e tanto o governo do estado quanto a prefeitura esperam que esse resultado se repita no boletim de hoje. O governador João Dória descartou, por enquanto, a adoção de lockdown. Mariana Aldano, bom dia. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia para todo mundo. No domingo, a taxa de isolamento aqui na capital paulista chegou a 57%. Foi o segundo melhor resultado em todo o mês de maio. Mas ainda assim, levando em conta todo o feriadão, a taxa ficou abaixo dos 55%, que era a meta tanto do prefeito quanto do governador aqui do estado de São Paulo. Bom, esse índice, então, ficou abaixo da expectativa, mas o governador João Dória anunciou que não vai ser decretado o lockdown no estado de São Paulo, pelo menos por enquanto. Mas ele anunciou que a quarentena vai se estender também pelo mês de junho, só que com uma configuração um pouco diferente. As medidas serão adotadas de acordo com as características de cada cidade da região. Daqui a pouquinho, Kovalik, eu volto com todos os detalhes. Tá combinado, obrigado. Vamos dar uma olhada agora nos outros assuntos em destaque no Hora 1 de hoje. Jair Bolsonaro visita a Procuradoria-Geral da República e pede que o inquérito sobre a suposta tentativa dele de interferir politicamente na Polícia Federal seja arquivado. E o ministro Celso de Mello, do Supremo, decreta o sigilo do depoimento do empresário Paulo Marinho. No Rio de Janeiro, a milícia proíbe que os comerciantes obedeçam às regras da pandemia e as lojas são obrigadas a abrir as portas. A Polícia Federal investiga uma compra de respiradores feita pela Prefeitura de Fortaleza. O valor do negócio chamou a atenção. Aumenta em 70% o número de estudantes que não conseguem pagar as mensalidades da faculdade durante a pandemia. O Uruguai anuncia a fiscalização mais rígida na fronteira com o Brasil. A Organização Mundial da Saúde decide suspender pesquisas que usam a hidroxicloroquina. E hoje a região sudeste enfrenta mais um dia frio e seco. Os detalhes com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Oi, Cova, bom dia e bom dia para você também. Pensa no frio hoje. O ar de origem polar é muito mais frio, então ele demora mesmo para perder força e finalmente começar a esquentar, o que é normal para essa época do ano. O que eu quero dizer é que hoje pode fazer mais frio do que ontem aqui em São Paulo, principalmente agora de manhã. A mínima prevista de 9 graus e sensação de mais frio ainda, vamos falar muito sobre isso. Essa previsão, todo o sudeste, centro-oeste e parte do norte. E no sul, as temperaturas devem cair mais e há risco de geada. Estamos falando bastante sobre o frio, claro, é um grande destaque, mas há também previsão de chuva no centro-norte do país. Chuva por causa da circulação de umidade, a frente fria que está indo embora, a Zecite que está dando tchau. Olha, tanta coisa para contar para vocês, muitos detalhes da previsão do tempo e também notícias do Brasil e do mundo, agora no Hora 1. Que só está começando. O Brasil registrou mais de 11 mil novos casos da Covid-19. Agora já são cerca de 374 mil pessoas infectadas. O número de mortos passou de 23 mil. Foram 807 mortes em um dia. E uma das grandes preocupações do Ministério da Saúde é com o avanço do vírus em direção aos centros urbanos menores, que têm estrutura de saúde mais precária. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma videoconferência com a Fundação Oswaldo Cruz e reforçou que os casos de coronavírus devem se multiplicar também nas cidades pequenas e que as capitais devem se preparar para atender os pacientes dessas cidades, onde há pouca ou nenhuma infraestrutura hospitalar. Nós temos o impacto das capitais e regiões metropolitanas. Esse impacto ele vai passar e nós vamos ter o espraiamento disso de alguma forma para o interior e vamos ter que ter as estruturas que foram preparadas na capital e região metropolitanas para receber esse pessoal do interior que não tem as estruturas lá. Então, são 3 etapas muito claras: preparação, impacto de capitais e regiões metropolitanas,
e impacto no interior. Na entrevista diária estavam técnicos e o secretário executivo da pasta, Élcio Franco. O tema da entrevista foram as diretrizes do governo para a construção e instalação dos hospitais de campanha. O Ministério disse que esses hospitais são de responsabilidade de estados e municípios e recomendou que eles sejam a última opção. Só devem ser construídos depois de esgotadas todas as possibilidades de atendimento, como ampliação de leitos e contratação de vagas na rede privada. Hoje é o primeiro dia depois do mega feriado aqui em São Paulo. E a decisão de parar a cidade por tanto tempo foi para tentar aumentar a adesão ao isolamento social. A medida até chegou a ajudar na taxa de isolamento. No domingo, 57% das pessoas ficaram em casa. Foi o segundo melhor índice do mês de maio. Mas esse número ainda não agradou as autoridades, que esperavam mais. A Mariana Aldano explica os detalhes dessa história. Mais uma vez, bom dia, Mariana. Isso, Kovalik, bom dia mais uma vez. Havia uma expectativa aí sobre quais medidas seriam adotadas depois dessa sequência de antecipação de feriados. Bom, principalmente se o lockdown seria adotado, mas o governador João Dória descartou essa possibilidade de adotar o bloqueio total, mas anunciou que a quarentena no estado de São Paulo vai ser esticada pelo mês de junho. Inicialmente, o prazo terminaria, então, no dia 30 de maio. Só que essa nova quarentena, o nível de isolamento social, vai depender das características de cada cidade, do interior, do litoral e da região metropolitana. Então, dependendo da cidade, dependendo do nível de contágio, a gente vai ver aí um nível mais intenso ou um nível um pouco mais relaxado de isolamento social. E a gente vai ver os detalhes na reportagem da Renata Ribeiro. Todos os dias parecem iguais no comércio popular do Largo de Santo Amaro. E até o Parque do Povo anda sozinho no feriado. Parece que a queda na temperatura aumentou a disposição de ficar em casa para a maioria das pessoas. A capital registrou o índice de isolamento de 57%. É o segundo melhor resultado para um domingo no mês de maio, só atrás do dia 3, que também fazia parte de um feriadão prolongado, o do 1º de maio. Na semana anterior ao feriadão, a taxa de isolamento na capital ficou entre 48% e 56%. Durante o feriadão, o índice melhorou todos os dias e só ficou abaixo dos 50% na sexta-feira. Na média, o isolamento durante o feriadão foi de 52,4%. O aumento da adesão à quarentena coincide com um momento crítico para a epidemia em São Paulo, segundo infectologistas. E é por isso que as autoridades comemoram, mas não dá para relaxar. O índice de isolamento ficou abaixo do mínimo de 55%. O ideal para conter o vírus era que 7 em cada 10 pessoas ficassem em casa. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus disse que se o isolamento não aumentar, a pandemia pode se arrastar até outubro. Nesses níveis atuais de inferiores a 50%, essa epidemia ela passará junho, julho, agosto. Provavelmente em setembro poderá ter uma inflexão e até outubro teremos casos ainda. Se os índices de isolamento subirem, forem superiores a 60%, próximo de 70%, nós controlaremos essa infecção muito mais rapidamente. Nós poderemos fazer isso em 5, 6, 7 semanas. O governador João Dória descartou um fechamento total das cidades para aumentar o isolamento. Não há perspectiva de lockdown imediato em São Paulo, mas o protocolo existe, ou seja, neste exato momento nós não vamos decretar lockdown nem na capital de São Paulo, nem em nenhuma outra cidade do estado de São Paulo. Em Osasco, a prefeitura não antecipou datas municipais. O dia foi tranquilo, com pouca gente na rua. A cidade tem o segundo maior número de vítimas da Covid-19 no estado, depois da capital. Em terceiro lugar vem Guarulhos, que também não adiantou feriados municipais. A cidade está com os hospitais perto do limite. Mesmo assim, tinha muito movimento na rua.
não está respeitando mesmo. Agora mesmo eu vi algumas pessoas caminhando por aqui sem máscara, numa boa. A quarentena deve continuar a partir do dia 1º de junho, mas com características novas, levando em conta as diferentes realidades do interior, litoral e região metropolitana. Esse vídeo, produzido pelo governo do estado, mostra que o vírus está em expansão acelerada para o interior, embora exista uma grande diferença regional. Nenhuma decisão será tomada de forma homogênea a partir de agora. Nós já estamos em condições de tomar medidas heterogêneas do ponto de vista regional. Medidas que serão adotadas para a capital de São Paulo e região metropolitana não serão as mesmas adotadas para o interior de São Paulo. Assim como medidas que serão adotadas para o litoral, interpretando dados e informações do litoral de São Paulo, não serão as mesmas da capital, da região metropolitana ou do interior do estado. A prefeitura aqui da capital paulista disse em nota que avalia positivamente a antecipação dos feriados e que tanto o número de veículos nas ruas quanto o número de passageiros nos ônibus diminuiu. E ontem, durante uma reunião com prefeitos de cidades aqui do estado, o governador João Dória anunciou o plano de retomada econômica. Ele vai acontecer de acordo com 3 condições. Isso aponta um documento que foi obtido pela Globo News. É preciso, em primeiro lugar, que a taxa de isolamento social nas cidades esteja acima de 50%. Além disso, é importante haver uma redução no número de novos casos da Covid-19 por 14 dias seguidos. E, por fim, a taxa de ocupação nos leitos de UTI deve ficar abaixo de 60%. Bom, a partir disso também foi anunciado uma previsão do plano de reabertura dos comércios, né? E é um plano que vem aí em 4 fases. Bom, a primeira fase é a reabertura de comércios menores, os pequenininhos, com até 400 metros quadrados. Isso inclui os comércios que estiverem localizados dentro de shopping centers. Aí, na segunda fase, os estabelecimentos comerciais maiores. Na terceira fase, a reabertura de hotéis e pousadas. E na última e quarta fase, finalmente, a reabertura de comércios e atividades que incluem aglomeração de pessoas. Então, comércios, teatros, parques, aulas em creches, também em colégios e universidades. Importante ressaltar que se um índice piorar de uma fase para outra, aí volta tudo para a fase anterior. Kovalik. Mariana, só uma curiosidade, pelo jeito tá bem frio aí onde você está, né? Não. Kovalik, tá frio demais, a minha mão tá congelando. Eu vou virar aqui para ver a temperatura, tem um termômetro ali atrás. Tá 11, você consegue enxergar, Polite? 11 ou 12 graus por enquanto, mas a gente sabe que tem a questão da sensação térmica. Tem um ventinho aqui que meu cabelo tá até bagunçado. Tá frio demais, Kovalik. Olha, já que me avisa aqui, Mariana, que a sensação térmica é de 7 graus. Vai se proteger, hein? Tomar uma coisinha quente agora. Obrigado. Friaca. Até mais. Nós vamos agora ao vivo para Belo Horizonte para conversar com o repórter Aloysio Marques. Ele tem os números mais recentes do novo coronavírus em Minas Gerais, que, como nós vimos há 2 dias atrás, na semana passada, aliás, é um dos estados com menor percentual de mortes no país. Vamos ver se continua isso por lá. Ele também vai contar sobre a reabertura do comércio por lá. Bom dia, Aloysio. Olá, Kovalik. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha no Hora 1. Minas Gerais tem até o momento confirmados 6.962 casos de Covid-19, com 230 mortes. 3.467 pessoas, felizmente, se recuperaram desta doença. E ontem, aqui em Belo Horizonte, como você disse, começou aí a primeira das 4 etapas de reabertura do comércio. Para evitar a circulação do novo coronavírus aqui pela cidade, a Prefeitura também decidiu implantar 10 barreiras sanitárias nas principais entradas da capital mineira. E ontem a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço dessa iniciativa. Foram parados cerca de 40 mil veículos. Um total de 67 mil pessoas tiveram suas temperaturas avaliadas e 394 dessas pessoas foram encaminhadas para algum centro de saúde com sintomas da Covid-19. Na primeira etapa da reabertura do comércio aqui em Belo Horizonte, que começou a valer ontem, como eu disse, o que a gente viu foram filas nas portas de centros de comércio popular e também em algumas lojas, principalmente na região central de Belo Horizonte. Vamos ver mais detalhes sobre isso agora na reportagem da Juliana Perdigão.
Dia de fila na porta deste shopping popular no centro da capital. Quando abriu, ela dava volta no quarteirão. Para entrar, medição de temperatura, álcool nas mãos e um lembrete. Só colocar a máscara, por gentileza. Lá dentro, limpeza com água sanitária no piso e álcool para o corrimão. Essas imagens, feitas pela assessoria do shopping, mostram que há um revezamento para a abertura das lojas. Mantivemos o acesso limitado a 500 pessoas, sendo que o nosso fluxo médio é de 2.500 a 3.000 pessoas e somente metade dos lojistas abriram a nível de rodízio. Além dos shoppings populares, nessa primeira etapa de reabertura do comércio de rua, podem funcionar as lojas de perfumaria e cosméticos como essa. Econômica a gente está muito preocupado, mas e com a saúde também. Os salões de beleza podem abrir com horário reduzido e só podem atender clientes agendados. Vai ter atendimentos individuais. A gente vai marcar uma cliente, atender ela todo o serviço, ela vai sair. Depois de meia hora é que a gente vai marcar o outro atendimento. Todas devem ter álcool para os clientes, exigir máscara e evitar aglomeração. A gente não quer abrir o comércio e depois fechar o comércio. A gente precisa ter essa abertura com bastante segurança e respeitando as regras, os protocolos e as questões de higiene. Nessa primeira fase da reabertura, o critério da prefeitura foi a escolha de setores que não gerassem uma grande circulação de pessoas. A regra de evitar a aglomeração pode até estar sendo seguida em muitas lojas, mas do lado de fora muita gente ainda se esquece de manter o distanciamento. No centro, olha a quantidade de gente na calçada. Na rua São Paulo, na rua Curitiba. Aqui uma faixa alerta sobre a máscara e sobre a aglomeração. Mas veja bem embaixo dela, na porta da lanchonete, todos próximos e algumas pessoas sem máscara. Nós vamos sempre buscar que esse tipo de situação não seja uma realidade. E contamos, é claro, que as pessoas possam fazer isso espontaneamente. A gente tem trabalhado para que se tenha uma cultura diferente, né? E que a presença da guarda não seja o fator que vai fazer com que as pessoas tenham essa atenção. Elas têm que buscar isso por si só. A Guarda Municipal, responsável pela fiscalização, encontrou lojas que ainda não deveriam estar abertas. Foram orientados pelo fechamento e acataram. É o que a gente busca, que a gente tenha paciência. A taxa de transmissão de Covid-19 em BH é considerada sob controle e a taxa de ocupação de leitos de UTI também. Mas este infectologista alerta que é cedo para relaxar. Flexibilização não significa que as medidas de controle elas sejam totalmente flexibilizadas. Não. Né? As pessoas devem se manter em casa com o máximo de cuidado possível. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, tem dito repetidas vezes que a reabertura do comércio aqui na capital mineira vai depender do comportamento da população, do cumprimento às medidas preventivas ao novo coronavírus e também do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 daqui da capital. Kovalik. Obrigado, Aloysio. Até mais. A Polícia Federal está investigando a compra de ventiladores em caráter de emergência pela Prefeitura de Fortaleza. Os equipamentos foram adquiridos sem licitação e com preços acima do mercado. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Alisson Ferreira, que vai contar tudo pra gente. Bom dia, Alisson. Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos ligados no Hora 1. Exatamente, essa operação que leva o nome de dispneia, fazendo referência a um sintoma de pessoa infectada com Covid-19, foi deflagrada ontem pela manhã, por volta das 6 horas da manhã. Mesmo assim, repercutiu durante todo o dia. Esse trabalho vem sendo feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e também pela Controladoria Geral da União. Eles visam justamente fazer uma apuração sobre a questão dos respiradores, sobre o superfaturamento. Segundo eles, a informação que se tem nessas investigações é que um respirador aqui em Fortaleza foi comprado por um preço 4 vezes maior do que um equipamento disponível no mercado. A gente vai entender melhor sobre essa operação agora na reportagem da Marcela de Lima. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em Fortaleza e São Paulo.
A investigação aponta que os 150 ventiladores pulmonares comprados são de uma empresa paulista que já vinha sendo investigada e que, além disso, não teria como cumprir com o contrato. Já havia um precedente sinalizando isso, uma investigação em curso no Ministério Público Estadual em Rondônia, pelo fato dessa empresa ter fornecido outros equipamentos, kits de testes rápidos para aquele estado, também para combate à Covid, e não foi fornecido no prazo contratual. O capital social da empresa muito reduzido, sequer poderia comprar um dos equipamentos que ela vendia, uma unidade. Tudo custou R$ 34.700.000. Grande parte já havia sido paga no dia 30 de abril. O combinado era que os equipamentos chegassem em Fortaleza em 4 de maio. Nunca chegaram. De acordo com a investigação, um ventilador pulmonar como esse costuma ser vendido no mercado nacional por R$ 60 mil, mesmo em período de pandemia. Mas nos contratos que estão sendo investigados mostram que um equipamento desse foi comprado no valor de R$ 234 mil. A Prefeitura de Fortaleza esclareceu que, por causa da demora na entrega, a compra foi cancelada. Explicou ainda por que a empresa paulista foi a escolhida. Todo mundo sabe que nesse período de pandemia há uma oscilação muito grande dos preços dos respiradores. Contudo, naquele momento era extremamente necessário fazer a aquisição e quem demonstrava a melhor condição de entrega era aquela empresa. Com o tempo ficou claro que o produto não ia ser entregue. O que é que a Prefeitura de Fortaleza fez? Correu para fazer a rescisão do contrato dentro do prazo específico contratual. Após isso, começou o processo de recebimento desses recursos. Parte desses recursos já estão dentro da Prefeitura de Fortaleza e parte desses recursos vão chegar ainda essa semana. Agora a Polícia Federal vai avaliar todo o material apreendido e dar continuidade à investigação. Os envolvidos podem responder pelo crime de peculato quando se desvia dinheiro, corrupção passiva e ativa. Pois é, você ouviu aí alguns detalhes sobre essa operação, mas a gente também traz outros destaques aqui de Fortaleza. Isso porque a Câmara Municipal, atendendo um pedido da Prefeitura de Fortaleza, convocou uma sessão virtual para que se pudesse ser votado um projeto de lei que prevê a antecipação de 2 feriados religiosos. O primeiro, Corpus Christi, e o outro sobre Nossa Senhora da Assunção. A ideia é antecipar para o dia 27 e 28 deste mês, seguindo a tendência de outros estados brasileiros que estão fazendo essa antecipação dos feriados para diminuir a aglomeração nas ruas e também diminuir essa movimentação, contribuindo para o isolamento e, claro, contribuindo nesse combate ao coronavírus. É uma das estratégias, esse isolamento de várias prefeituras estão indo por esse caminho. Kovalik, volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Alisson. Até mais. Você viu, né, já que o Alisson com uma camisa fininha. Há pouco tempo, a gente viu a Mariana Aldano congelando na rua. Lá no sul... No sul, a temperatura deve ficar abaixo de zero. Abaixo de zero. Porque tem aí também a questão da sensação térmica. Vamos falar muito sobre isso, mas é isso, tem uma divisão aí. No norte e no nordeste do país, o destaque é a chuva e a temperatura super elevada. E no centro-sul do país, centro-oeste, sudeste e sul, temperatura super baixa. O que vai acontecer, por exemplo, aqui em São Paulo. Sabe que a mínima hoje prevista é de 9 graus. E aí muita gente se pergunta, né? E à tarde, mesmo com aquele sol, será que não vai esquentar? Não vai esquentar muita coisa, não. Temos imagens ao vivo aqui da capital paulista e essa imagem é bem interessante para a gente explicar, porque é o seguinte, Cova, nesse momento, você até falou já com a Mariana, 12 graus, a sensação de 7, vai cair um pouco mais. Ontem, só para vocês terem uma ideia, às 9 horas da manhã, a temperatura estava na casa dos 11 graus e a sensação era de 4. Porque não tinha quase nuvens, então toda a temperatura aqui rapidamente caiu e estava ventando bastante. E é isso que vai acontecer. Além disso, estou falando aí para vocês, né, do vento, a umidade também fica baixa, são fatores que ajudam a gente a sentir mais frio mesmo na pele. Essa vai ser a condição para todo o sudeste, centro-oeste e sul. No norte, faz frio de manhã, depois vai esquentando. O destaque mesmo na região vai ser a chuva. Falando em chuva, choveu bastante no norte e no nordeste também. Vamos começar a falar sobre isso. Iguatu, no Ceará, 41 milímetros. Patos,
Paraíba 53, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas 78 milímetros e Rio Formoso, Pernambuco 91 milímetros. Como nós já estamos aí indo para a reta final de maio, a gente já começa a fazer um balanço, né? Onde choveu muito, em algumas capitais. Em Manaus, passou da média em 15%, Salvador, 23%, choveu bastante, Campo Grande, 73%. E detalhe, a chuva em Campo Grande foi muito por causa da passagem dessa frente fria de agora. Em Porto Alegre, a mesma situação. Olha que interessante, Cova. Que coisa, hein? Nos últimos dias... É a chuva dos últimos dias. Foi dessa frente fria agora que passou. E se a gente observar, a média é baixa, passou um pouco da média, só que detalhe, essa chuva que atingiu Porto Alegre foi uma chuva boa em termos para ajudar ali no solo que estava muito seco, sim, mas não vai eliminar a questão da estiagem, porque essa chuva boa, ou seja, com volume certo, no local certo, ela tem que acontecer de uma forma constante, então, por alguns meses, pelo menos. E nós estamos agora no período seco no sul, no sudeste e no centro-oeste. Onde choveu pouco nos últimos dias, em maio, Curitiba ficou abaixo da média por enquanto, São Paulo, olha choveu 10% da média, que já é muito baixo. Goiânia também choveu pouco e a média também não é alta. E em Palmas, ali choveu um pouquinho mais, mas a média também não é muito lá aquelas coisas, não. Vamos aí observando os próximos dias, mas já indico que nessa região aqui até o fim do mês não tem mais chuva, tá? A alta pressão tá aqui, firme e forte, lançou esse ar frio. Ar frio que pode deixar a temperatura bem baixa no sul do país. Você que está em Caxias do Sul, vamos dar uma olhadinha. Vai ventar bastante na faixa leste do Rio Grande do Sul, inclusive aí, em Caxias do Sul. As rajadas podem chegar a 80 km por hora. Então, a mínima é de 8 graus agora, a máxima de 15, mas a sensação pode chegar até 4, então pode ter geada. Então, a gente vai observar bem isso aí. É o risco, inclusive, para grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você que está no centro-oeste de manhã, principalmente, faz friozinho, depois vai subindo. E nas capitais aqui, olha, Rondônia e Acre, a mesma situação. Quem está no norte do país tem a combinação da umidade, do calor. Então, especialmente Roraima, Amazonas e também no Pará, há esse risco de chuva forte. E no interior do Nordeste também. Vamos ficar aí atentos. Interessante. Porque tem muita circulação de umidade. Então, vamos observar, porque ainda mais no interior nordestino, isso é muito importante, né? Para a gente finalizar, as mínimas do dia aqui: 9 em Porto Alegre, também em São Paulo, como já tinha falado, 6 em Curitiba, 10 em Campo Grande, 14 no Rio, 13 em Brasília. Olha a diferença das máximas lá em cima. 24 em Palmas, também em Belém, e 25 em Teresina. Daqui a pouco eu trago as máximas e mais detalhes para vocês. Obrigado, Jaque. Comerciantes do Rio de Janeiro denunciam que, apesar da quarentena, estão sendo obrigados a manter as lojas abertas. O problema acontece em áreas dominadas por milícias. Lojistas relatam que são obrigados a funcionar para pagar as taxas cobradas pela quadrilha. O homem de camisa preta é um miliciano que aborda um comerciante em Itaboraí. Um absurdo que virou rotina na cidade. A situação para a gente comerciante está complicada, está muito complicado. Estamos sendo obrigados a trabalhar com essa epidemia aí do Covid-19. O decreto do governo fechou as portas de todo o comércio não essencial do estado. Mas o que está escrito no papel e assinado pelo governador não vale nas regiões dominadas pelos milicianos, que impõem medo a mais de 2 milhões de cidadãos e obrigam comerciantes a manterem as portas abertas sob ameaça de morte ou expulsão da comunidade. Os milicianos vieram aqui e me obrigaram a ficar com o comércio aberto. Falaram que se eu fechar o comércio, para fechar de uma vez e meter o pé. Entendeu? Estão falando isso para todo mundo. Ou até que vai nos matar se fechar o comércio, para ter dinheiro para pagar eles. Esses depoimentos são de comerciantes que sofrem a violência dos milicianos. A milícia quer o comércio aberto para extorquir taxas ilegais de quem trabalha honestamente. Mas não é só em Itaboraí que a milícia faz o que quer e as autoridades fingem que não veem. Aqui no Rio, esses criminosos também obrigam os comerciantes a manterem as portas abertas. Estamos na região do Tanque, em Jacarepaguá. As lojas estão abertas, nada diferente de um dia normal. Mas o comércio funciona por imposição da milícia. E eles vendem arma na porta, vendem arma nos comércios, e ninguém aguenta mais. E tem que abrir as lojas, né? Senão eles
eles expulsam, né, as pessoas, né, se não pagar todo mês, né, eles expulsam, não querem nem saber se tem filho, se não tem. No tanque já foram registrados 58 casos do novo coronavírus. Agora, Rio das Pedras, o berço da milícia no Rio. Camelôs para todo lado. O comércio aqui continua aberto. A milícia quer receber, então manda o comércio ficar aberto. E se mesmo ficar fechado, eles cobram. Até quem não tem dinheiro para viver é obrigado a pagar. Por causa da pandemia, tá todo mundo em casa, sem trabalhar, sem poder sair. Mesmo assim, eles estão aterrorizando as pessoas. A Polícia Civil disse que está apurando as denúncias. O corpo de um menino de 11 anos foi encontrado pela polícia do Rio Grande do Sul. Ele estava desaparecido havia 10 dias. A polícia localizou o corpo de Rafael Matheus Winques enrolado num lençol dentro de uma casa abandonada no município de Planalto. A mãe do menino confessou que matou o filho. Disse que teria dado o remédio para acalmá-lo, porque era uma criança nervosa. O remédio teria ocasionado a morte do garoto. A polícia, a princípio, trata a morte como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Um frigorífico foi roubado em Aparecida de Goiânia, Goiás. As imagens mostram caminhões chegando a um dos centros de distribuição do grupo JBS. Os criminosos primeiro rendem os seguranças e depois entram nas câmaras frias para escolher as carnes mais nobres. Colocam as caixas nas empilhadeiras e levam tudo para dentro dos caminhões. Cerca de 30 toneladas de carne foram levadas e depois recuperadas pela polícia. 10 bandidos participaram da ação, 5 deles foram presos. A polícia desconfia que funcionários estejam envolvidos na ação. A JBS disse em nota que está acompanhando as investigações. Em Santa Catarina, a Polícia Federal identificou os envolvidos no caso da baleia jubarte, que teve a cauda amputada depois de se enroscar numa rede de pesca. Os infratores são da cidade de Navegantes e serão intimados para depor. Em Assis, São Paulo, um empresário usa o bom humor para conscientizar as pessoas sobre a importância do uso de máscaras e do isolamento social como medidas de prevenção à Covid-19. Você que não respeita o isolamento social, chegou a funerária, vá com Deus. Tudo é uma brincadeira. A funerária não existe e o dono do carro de som só queria reforçar a importância das medidas de proteção no combate à doença. Assis tem 43 casos confirmados de novo coronavírus e 5 mortes. Tiago Oliveira já está na área. Bom dia. Bom dia, Cova. Tudo bem? Mas você chega com uma notícia triste, né? Pois é, boa terça-feira para vocês aí de casa. Morreu ontem, aos 63 anos, o técnico Vadão, vítima de câncer no fígado. Os 2 últimos jogadores brasileiros eleitos melhores do mundo pela FIFA foram treinados por ele, como a gente vai ver aqui no telão, né? O Vadão foi técnico da Rainha Marta pela seleção brasileira ao terminar em 4º lugar na Olimpíada do Rio, lá em 2016. Inclusive na última Copa do Mundo feminina, em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final. Eleito o melhor jogador do mundo em 2007, o Kaká foi revelado por Vadão no São Paulo durante a conquista do título do torneio Rio-São Paulo de 2001. E aí vocês estão vendo, né, as 2 postagens da Marta e também do Kaká homenageando o Vadão. Nossos sentimentos à família. Isso. Olha, o Diego Souza está recuperado da Covid-19. Depois de ficar em quarentena, ao ser testado positivo para o vírus, o atacante do Grêmio retornou aos treinos. Vamos ver. Assim que estava para voltar para Porto Alegre, eu realizei um exame e não tinha sintomas, não tinha, de repente, nem o motivo, mas fiz o exame, comprovou que eu estava com Covid-19 e acabou que eu permaneci por bastantes dias ainda em quarentena no Rio, mas sempre monitorado pelo doutor, sempre em contato. E graças a Deus não tive problema nenhum, nem eu nem minha família. Superamos isso e agora vida nova.
Pois é, Diego Souza. E tanto que nós falamos nas últimas 2 semanas, né? Há 2 semanas, na verdade, que o Grêmio voltou aos treinamentos. E a gente mostra agora para vocês que mais um outro time da Série A também voltou aos treinos, mas com muita segurança, com todo aquele protocolo que a gente sempre comenta aqui no nosso Orão. Na tela a gente mostra para vocês, depois da autorização da Secretaria Estadual de Saúde, os jogadores do Coritiba retornaram com todos os cuidados ao CT, ao Centro de Treinamento. É o primeiro clube do Paraná a retomar os treinos presenciais. Estão previstas atividades físicas em grupos, sem contato entre os atletas e com trabalhos em diferentes horários. Também haverá um protocolo de segurança criado por eles. Então a gente vê que alguns clubes estão voltando aos poucos aos treinamentos. Claro que a maior pergunta de um torcedor é quando vai voltar algum estadual, mas aos poucos a gente vai noticiando vocês que alguns clubes estão aí voltando às atividades, os jogadores já treinando no CT, mas com aqueles protocolos extremamente importantes no novo mundo pós ainda na pandemia, né? Olha, e a partir de hoje, os clubes cariocas vão poder também voltar aos treinos. Só que o Fluminense e Botafogo consideram cedo o retorno das atividades para a retomada do estadual. Tanto que o presidente, o Mário Bittencourt, do Fluminense, deixou isso bem claro. Vamos ver. Assim que houver condições humanas, condições de saúde, condições de tranquilidade para os jogadores, funcionários, população, a gente conclua o campeonato no campo, sim. Se não houver essa possibilidade, que o campeonato seja encerrado sem campeão, com essa curva descendo, com o comitê científico da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, dando garantias de retorno, ou seja, se responsabilizando pelo retorno, que a gente possa aí sim dar um exemplo à população de que a gente cumpriu a quarentena, de que o futebol foi um dos setores que cumpriu a quarentena e que respeitou a ciência e as medidas científicas. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco mais conhecido até às 6 horas da manhã, Cristiano Ronaldo, melhor do mundo no futebol. Já viu ele jogando basquete? Basquete. Já você vê. E no Viralizando Bem, direto de Portugal, está imperdível. Tá certo, você não pode perder. E você vai ver depois do intervalo aqui no Hora 1. A dificuldade dos hospitais em contratar médicos para o combate à pandemia. Em Pernambuco, a fila de pacientes com Covid-19 em busca de UTI diminuiu. O Uruguai anuncia novas medidas para evitar o avanço do vírus no país. Entre elas, o reforço da fiscalização na fronteira com o Brasil. Luiz convidou Marta para ser modelo de uma campanha publicitária. Essa luz aí no seu olho que eu preciso. E esse trabalho pode acabar fazendo muito bem aos dois. Obrigada, viu, Luiz? Poxa, tava precisando disso, viu? Me sentir bela. Eu que te agradeço, porque sem você não teria sido a mesma coisa. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tem mais foto pra tirar? Eu tava pensando em te convidar pra jantar. Jantar? Hoje, Malhação, viva a diferença. Para que a gente tenha um mundo melhor, as parcerias são fundamentais. Todo mundo concorda, né? Tá, mas nem todo mundo que concorda vira parceiro. É só participar. É assim que se faz o amanhã. Quem concorda, faz. Mamma mia, é o sabor que ninguém tem. Mamma mia, não existe nada igual. Qualidade, mais crocância, vem provar você também. Mamma mia, o biscoito supremo da Caprichi. Vem provar você também. A cada 15 segundos, uma mulher cai da escada, escorrega no banheiro ou tropeça no tapete. E a cada 1h30, uma mulher não sobrevive para contar a próxima desculpa. Toda vez que uma mulher é agredida, a sociedade inteira é agredida também. Não se omita, denuncie. Ligue 180 antes que seja tarde. Eu sei que eu não devia, mas ultimamente eu me pego pensando em você o tempo inteiro, querendo te ver, querendo conversar com você, querendo estar com você, querendo ter você. Hoje, nós vamos ter o prazer de faturar muito mais com essa fotografia. Você vai ver. Fina Estampa.
Agora são 4h39, horário de Brasília, e Hora 1 está de volta. Para evitar o colapso do sistema de saúde, governo e prefeituras correm para abrir novas vagas nos hospitais. Mas o problema é que está difícil contratar profissionais qualificados para trabalhar nas UTIs. Veja a situação em São Paulo. Antes da pandemia começar, o Hospital Municipal de Pirituba, na Zona Norte, tinha 7 leitos de UTI. Hoje tem 51, todos ocupados. A intenção do diretor é ter 60 leitos, mas para isso, além dos equipamentos, ele precisará de uma equipe para acompanhar os pacientes. Diretores de 2 hospitais públicos de São Paulo contaram que gastam em média 15 dias para treinar uma equipe de saúde para trabalhar no UTI. Disseram ainda que esses profissionais são específicos, gostam de estudar e trabalhar de forma incansável. Em tempos normais, eles já eram raros. Com a Covid-19, passaram a ser mais procurados pelo mercado de trabalho. Esses mesmos especialistas disseram que, de uma forma geral, para cada 10 leitos de UTI, são necessários um médico, 2 enfermeiros, pelo menos 5 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. Desde o começo da pandemia, o governo do estado criou 3.441 novos leitos de UTI. Quer chegar a 5.500 novas vagas. Então, só para os leitos abertos pelo estado, seriam necessários 550 médicos, 1.100 enfermeiros, 2.750 técnicos de enfermagem e 550 fisioterapeutas, todos especializados em terapia intensiva. Quando a pandemia começou, o diretor do Hospital Municipal de Pirituba sabia que seria difícil achar profissionais. Decidiu adotar uma estratégia. Colocou nas UTIs os intensivistas mais jovens, acompanhados pelos mais experientes. A gente estruturou no começo da pandemia do Covid-19 já a capacitação. Então nós montamos módulos de treinamentos e eles são dados todos os dias. Isso foi feito de dia e de noite para tentar o mais rápido possível que pessoas que não eram exatamente especialistas em terapia intensiva tivessem uma condição mínima de atuar com esse paciente que é um paciente complicado. Já o hospital de campanha do AMB está com dificuldades para completar o quadro de funcionários. A unidade, administrada por 2 organizações sociais, a SPDM e o IABAS, não tem leito de UTI, mas tem leitos de estabilização que são similares. Segundo o profissional da unidade, que não quis se identificar, o IABAS também está com dificuldades de manter os enfermeiros já contratados. Muitos enfermeiros e técnicos de enfermagem pediram demissão aqui do hospital. E o que tem se visto é que o IABAS vem deslocando alguns profissionais, enfermeiros e técnicos de enfermagem de outras unidades administradas por eles. Essas unidades são unidade de pronto atendimento, unidade de saúde da família, para suprir essa necessidade aqui do hospital. A Prefeitura da capital confirma a informação. Disse que o IABAS realocou colaboradores que estavam ociosos em outras unidades durante a pandemia e que está aberta a seleção de 10 vagas para enfermeiros e 63 para técnicos de enfermagem para atuar no AMB. O Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo, inaugurado há 2 semanas, ainda tem 15 vagas para enfermeiros e 50 para técnicos de enfermagem. O Conselho de Enfermagem de São Paulo acredita que a dificuldade de contratar profissionais neste momento se dá por um conjunto de fatores, entre eles os baixos salários e o medo. Fizemos uma sondagem com os profissionais de enfermagem, 80% de quase 6 mil profissionais respondentes disseram que tem medo de atuar nesse momento. E o maior medo deles não é de adquirir a doença e adoecer, mas sim de passar para os seus familiares. A Secretaria de Estado de Saúde disse que está contratando quase 1.200 profissionais de saúde em caráter emergencial e que mais de 5 mil pessoas já demonstraram interesse pelas vagas. Em Pernambuco, 5 cidades seguem quarentena rigorosa. Já Fernando de Noronha reabriu algumas praias, mas só para moradores. Oficialmente, o estado tem mais de 28 mil casos de Covid-19 e 2.248 mortos.
A boa notícia é que, segundo o governo do estado, a fila de pessoas que esperam vaga em unidade de terapia intensiva diminuiu. Em Pernambuco, a fila de pacientes com sintomas da Covid-19 em busca de UTI diminuiu. Segundo o governo estadual, a fila, que já chegou a 300 pessoas, agora está em 180. O governo atribui a redução ao esforço da abertura de leitos. Atualmente, são 614 leitos de UTI, com 97% de ocupação. Na segunda semana de quarentena mais rigorosa no Recife e em outras 4 cidades da região metropolitana, o número de pontos de fiscalização aumentou de 43 para 61. Durante o lockdown, os moradores só podem sair para comprar remédios, comida, procurar atendimento médico e trabalhar em local autorizado. Ainda tem que obedecer ao rodízio de veículos. Sem novos casos da Covid-19 há 33 dias, Fernando de Noronha reabriu algumas praias nesta segunda-feira, mas só para moradores. O turismo permanece proibido. A população de Noronha ficou sob quarentena rigorosa por 25 dias e a retomada das atividades será com cautela. O comércio começou a reabrir gradualmente esta semana na região metropolitana de São Luís. A volta será feita por etapas e dividida por setores, que vão seguir protocolos sanitários e de segurança. O Maranhão tem quase 23 mil casos confirmados de Covid-19 e 784 mortos, segundo os números oficiais do Ministério da Saúde. A fiscalização nos bairros da capital ficou por conta de agentes do PROCON e Vigilância Sanitária e de policiais militares. Por enquanto, foi um trabalho de orientação. As lojas que estiverem em desacordo com o decreto atual vão ser autuadas e interditadas, garantindo com que a reabertura gradativa anunciada pelo governo do estado, ela seja rigorosamente obedecida segundo os critérios que ainda serão divulgados pelo governo. Em São Luís e em outras 3 cidades da região metropolitana, a reabertura dos estabelecimentos vai ser gradual. Até o fim do mês, só abre o comércio de pequeno porte, onde trabalha apenas uma pessoa ou uma família. No dia 1º de junho, reabrem outros estabelecimentos com medidas de distanciamento e prevenção, com uso de máscaras e controle de entrada de clientes. De acordo com o decreto estadual, no interior, prefeitos têm autonomia para definir medidas de isolamento ou de flexibilização, de acordo com a necessidade. A Covid-19 já chegou a 207 dos 217 municípios maranhenses. E a doença se espalha num ritmo acelerado fora da ilha de São Luís. 70% dos novos casos são no interior. Diante dessa tragédia, cada paciente que se recupera deixa os hospitais com festa. Foi esse o clima no hospital da cidade de Santo Inês, onde 12 pessoas tiveram alta. Os Estados Unidos anteciparam para amanhã a restrição para a entrada de viajantes que passaram pelo Brasil. Inicialmente, a medida passaria a valer na sexta-feira. Assunto para o Jorge Pontual, em Nova York. A Casa Branca não explicou por que motivo a resolução foi antecipada. A medida suspende a entrada nos Estados Unidos de pessoas que tenham estado no Brasil nos 14 dias anteriores. Não se aplica a cidadãos americanos e residentes nos Estados Unidos. Brasileiros poderão entrar aqui se antes passarem 14 dias em algum outro país que esteja liberado, como a Argentina, o México e tantos outros. O Brasil superou os Estados Unidos em número diário de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 807 brasileiros mortos contra 620 americanos. Mas só restavam 13 voos por semana do Brasil para a Flórida e para Houston, no Texas. Proporcionalmente à população, a incidência do coronavírus na Flórida e no Texas é muito mais alta que no Brasil. Os maiores prejudicados serão os parques temáticos da Flórida, que perderão os turistas brasileiros. Nesta segunda-feira foi feriado, aqui nos Estados Unidos, o Memorial Day, no qual são lembrados os americanos mortos em guerras. Quase todos os estados americanos reabriram as atividades não essenciais. E em muitos, as praias lotaram. O presidente Trump, sem máscara, foi ao túmulo do soldado desconhecido, no cemitério de Arlington. E seu rival, na eleição de novembro, o ex-vice-presidente Joe Biden, saiu do isolamento e apareceu de máscara no memorial aos veteranos de guerra, na cidade onde mora. A Organização Mundial da Saúde suspendeu as pesquisas que usam a hidroxicloroquina. A decisão veio depois da publicação de um estudo na revista Lancet que mostrou que o uso da substância aumenta o risco de o paciente morrer. A
A suspensão dos testes com hidroxicloroquina foi anunciada pelo diretor-geral. A Organização Mundial da Saúde lançou o projeto Ensaio Clínico Solidariedade há mais de 2 meses. O objetivo é avaliar a segurança e a eficácia de medicamentos contra a Covid-19. 3.500 pacientes de 17 países já estão envolvidos em testes. Mas, em meio a preocupações sobre riscos, a OMS preferiu a cautela. The other arms of the trial are continuing. Diante de uma pergunta sobre o Brasil, o diretor-geral da OMS afirmou que o novo coronavírus se espalha muito rapidamente, como fogo no mato. Disse que o mundo viu isso primeiro na China, depois em alguns países aqui da Europa, e que agora é o que está acontecendo no Brasil. Por isso, defendeu medidas de isolamento social agressivas. Enquanto isso, europeus vão aos poucos reconquistando a liberdade e sonhando com turistas. Na Grécia, o transporte para as ilhas foi retomado, mas os barcos operam com metade da capacidade. Bares e cafés, fechados desde março, voltaram a abrir. Na Espanha, que espera voltar a receber turistas estrangeiros em julho, o dia foi de alívio nas maiores cidades do país, como Madrid, onde agora bares e cafés podem servir novamente, mas por enquanto apenas nas varandas. O governo do Uruguai está preocupado com o aumento no número de casos de mortes causadas pela Covid-19 aqui no Brasil. O presidente Lacalle Pou se reuniu com autoridades sanitárias dos 2 países e anunciou medidas para evitar o avanço da doença. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, decidiu que o comércio na fronteira de Santana do Livramento, aqui no Brasil, e Rivera, no Uruguai, vai continuar aberto, mas é obrigatório o uso de máscara. Também vai ter medição de temperatura em todos os clientes, em todos os estabelecimentos comerciais, inclusive nos free shops. Todas essas medidas já começaram a ser adotadas, além de uma operação para testar cerca de 1.000 pessoas na cidade de Rivera. Além disso, barreiras sanitárias vão ser montadas nos principais pontos de acesso à cidade de Rivera. Para isso, inclusive, pediram apoio ao governo brasileiro. Todas essas medidas estão sendo adotadas porque 2 pessoas morreram na cidade de Rivera e pelo aumento excessivo no número de casos e de mortes aqui no Rio Grande do Sul. Já soma 6.470 casos e 192 mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. Vai ser meio difícil lá, Jaque, porque lá em Rivera e Livramento é uma rua que separa. Ah, é? Exatamente, é uma avenida, na verdade. Um lado, uma mão é Brasil, outra mão é Uruguai. Então, para dar a volta, você vai para os 2 países. Então, vai ser bem complicado fazer essa separação lá. Pois é. Mas, e deve estar um frio danado por lá. Opa! Muito gelado. Agora, conta pra gente, por que aqui em São Paulo, por exemplo, em outros lugares, vai ter sol? Sim. Mas o frio não vai reduzir tanto, a gente vai continuar tiritando do frio. Porque a gente está com um ar polar, né? Um ar muito gelado, é de origem polar, essa alta pressão ela está em cima do Paraná. E o que acontece? Ela lançou essa massa aqui, nessa alta pressão, lançou esse ar gelado. E ele vai demorar um pouquinho para pegar as características do continente. Então, o que a gente observa, ontem aconteceu muito isso e hoje mais uma vez vai acontecer. O sol aparece, mas é aquele sol que não esquenta, que é mesmo aquela luz de geladeira. Você observa o sol ali e mesmo assim tá aquela sensação de muito frio. É isso que vai acontecer. É claro que a temperatura vai subir um pouco mais no meio da tarde, mas não tanto assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, mínima de 9 e máxima de 21 graus, mas com a sensação sempre um pouco mais baixa por causa do vento. No sul do país, além disso, tem risco de geada. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mínima de 4, máxima só de 15. Ivaí, Paraná, 13 de mínima, máxima de 18. E até também no Sudeste, Gonçalves, em Minas, mínima de 4 e máxima de 20. Tem risco de geada e a gente explica que tem a alta pressão aqui, né? Essa alta pressão que eu mostrei agora há pouco no nosso primeiro mapa, ele está aqui firme e forte, o tempo fica firme, o sol aparece já de manhã, no meio da tarde vai tentando esquentar um pouco mais. Vale para você que está no sul, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Falando no Paraná, vamos dar uma olhadinha em Curitiba, porque hoje, pensa na friaca em Olha, Curitiba. se tá frio aqui em São Paulo, eu fico imaginando Imagina. Curitiba.
Sabe qual que é a mínima? 6 graus. 6 graus. E a máxima de 17 graus. Então é friozinho mesmo. Então, fazendo uma conta assim de cabeça, está 6 graus, a sensação térmica deve ser uns 3, 2... Depende muito, Cova, do vento. Por exemplo, em Curitiba, na faixa leste do Paraná, não vai ventar tanto como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, nas primeiras horas da manhã, quando o sol aparecer e tudo mais, a umidade pode cair um pouco mais. Então, assim, a sensação ela pode cair. Mas é o vento que manda um pouco mais nisso. E na diferença também, não vai ser tão grande. A altitude não vai ser tão grande. Mesmo assim, friozinho, né? Vamos combinar? Frio, muito frio. Aqui em São Paulo, ontem a sensação foi de 4. Vamos observar como é que vai ser a situação hoje também. Portanto, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, quase todo o estado de Minas e Espírito Santo também nessa mesma pegada. Quem está no centro-oeste, você que está, por exemplo, em Mato Grosso, acostumado com aquele calor. Cuiabá hoje... máxima, sabe de quanto? Quanto? 26 graus. É quase assim... Pra lá? Mínima, assim, agora de vários 15. dias. 15 graus. E vai cair um pouco mais, porque a mínima aí é de 13 graus, então vai cair um pouquinho mais. Quem está no norte do país, em grande parte, você vai observar que tem a circulação de umidade e tem um calor. Então é aquela pancada de chuva forte, especialmente no Amazonas, Roraima e parte do Pará também. E no Nordeste vai chover bastante, bem aqui, olha, nesse miolo aqui. Interior do Maranhão, Piauí, Pernambuco e até a Bahia também. Em Juazeiro pode chover a qualquer momento. Temos imagens ao vivo, não chove agora, mas vai fazer calor, máxima de 31 graus e pode chover a qualquer hora. Em Salvador, na faixa leste ali da Bahia, no Recôncavo Baiano, aí sim o tempo fica firme. Para a gente finalizar aqui, vou mostrar para vocês os ventos fortes em Bom Jesus, Laguna, Santa Maria e Angra dos Reis, ou seja, no sul e no sudeste também. As máximas baixas no sul do país e no centro-oeste, né, sudeste, enquanto que no norte, olha a diferença, as máximas e no nordeste passando dos 30 graus. É a diferença de região para região. No nosso próximo bloco, vamos mostrar também, tentar, né, um amanhecer bonito da nossa janela aqui do Hora 1. Você não pode perder, hein? Em Santa Catarina, o avanço da Covid-19 no oeste do estado tem preocupado as autoridades de saúde. A região que tem na agroindústria a principal atividade econômica é a que mais concentra casos confirmados em Santa Catarina. Na cidade de Concórdia, a Vigilância Sanitária do Estado determinou que os 5.000 funcionários de um frigorífico da BRF fossem testados. Segundo a empresa, 338 testaram positivo, o que representa quase 7% do total de funcionários. O restante já voltou ao trabalho. Na semana passada, fiscais da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia, fecharam um frigorífico da JBS, na cidade de Ipumirim. Segundo os fiscais, as medidas de proteção contra a doença não estavam sendo cumpridas. A empresa diz que busca meios legais para retomar as atividades. O novo coronavírus já matou 109 pessoas em Santa Catarina. São 6.875 casos confirmados da doença aqui no estado. Quase 60% das pessoas infectadas já se recuperaram. 80 respiradores chegaram ao Rio Grande do Norte para tratar pacientes com o novo coronavírus. Os respiradores foram enviados pelo Ministério da Saúde. Chegaram a Natal na madrugada de domingo para segunda. O caminhão, inclusive, foi escoltado pela Polícia Rodoviária Federal desde o Recife, a capital potiguar. A escolta aconteceu sem imprevistos. Os equipamentos foram entregues em um depósito do governo do estado. Ontem à tarde, os 80 aparelhos foram divididos entre o governo do estado e a prefeitura de Natal. Os 40 destinados ao estado vão ajudar a expandir os leitos públicos na capital e o tratamento da Covid-19 nos hospitais regionais do interior do estado. Dos 40 respiradores destinados ao município, 20 serão para os leitos de UTI do Hospital de Campanha de Natal. Os outros 20 respiradores serão usados para ventilação de pacientes e transporte nas ambulâncias do SAMU. No Rio Grande do Norte, a rede pública de saúde abriu desde o início da pandemia 285 leitos exclusivos para tratar a Covid-19, sendo 181 leitos de terapia intensiva e semi-intensiva. A taxa de ocupação das UTIs já chega a 98% na região metropolitana de Natal, 93% em Mossoró, segunda maior cidade do estado, e 68% no Hospital Regional de Caicó, na região do Seridó. A seguir, você vai ver aqui no Hora 1. Depois de uma visita à Procuradoria-Geral da República, o presidente Bolsonaro pede o arquivamento do inquérito sobre a suposta tentativa dele de interferir politicamente na Polícia Federal. A posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Tribunal de Contas do Rio investiga possível superfaturamento na compra de remédios. Hoje, Amir vive um romance às escondidas com a melhor amiga da esposa. Mas esse caso pode acabar sendo revelado. Vocês são amigos faz tempo? Manda um beijo meu pra Nath. E aí? Enquanto isso, Nathalie testemunha o massacre a uma aldeia indígena na Amazônia e tenta salvar os sobreviventes. Peraí. Precisa parar um pouco. Claro. Calma. A Nathalie tá dentro da reserva com uma equipe de filmagem. Nosso pessoal cercou o perímetro e tá aguardando ordens. Se quiser, a gente resolve isso hoje. Hoje, depois de Fina Estampa, Aruanas. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Jonatas foi preso por um crime que não cometeu. Eu sou ladrão. E isso pode comprometer Elisa no concurso. Vou lá. Peraí, vai lá onde? Na delegacia, eu preciso saber o que aconteceu. Nem pensar, não agora. Você não pode abandonar o concurso assim, sem mais nem menos. Preciso ver o Jonatas, Arthur. Tem uma equipe toda esperando você tem que fazer a sua parte. Hoje. Seja profissional. Tem muita gente dependendo de você. Totalmente demais. Agora são 5 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. O Hora 1 está de volta. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro vai investigar mais um possível caso de superfaturamento em compras para a Secretaria de Saúde do Estado. A suspeita envolve a aquisição de quase 10 milhões de reais em remédios sem licitação. Mais um contrato emergencial da saúde. Mais um aberto pelo então subsecretário Gabriel Neves, que está preso. A subsecretaria jurídica da Secretaria de Saúde apontou problemas com a contratação. Os procuradores afirmam que não teve pesquisa ampla de preços, nem número mínimo de cotações e que os pagamentos foram feitos sem a entrega. E dizem também que não se consultaram outras fontes de pesquisa, como bancos de preços públicos. Sem pesquisa de preços, o Estado pode ter pago mais caro do que deveria na compra de remédios. O Tribunal de Contas do Estado investiga se há indícios de sobrepreço em mais uma contratação da Secretaria de Saúde. A denúncia foi feita pelos deputados Alexandre Freitas e Paulo Ganini, do Novo. Eles fizeram uma estimativa do preço médio dos produtos comprados pelo poder público com base em listas do Ministério da Saúde. O Estado comprou da empresa Avante 210 mil unidades de citrato de fentanila, que é um anestésico, por R$ 12,50 cada. No banco de preços do Ministério da Saúde, o valor médio pago pelo poder público para a compra desse mesmo produto é de R$ 7,30. Com a mesma empresa, a Secretaria adquiriu outras 210 mil unidades de cloridrato de midazolam, um sedativo, por R$ 10,50 cada, enquanto o preço no banco de dados é de R$ 7,00. Na mesma contratação, a empresa Speed ofereceu 100 mil unidades do antibiótico claritromicina por R$ 120,00 cada. Mas o preço, em média, é 1/3 desse valor, R$ 40,00. Na representação enviada ao TCE, os deputados afirmam que, no mais conservador dos cenários, o superfaturamento dos contratos pode ter sido de quase 10 milhões de reais. No total, o governo fechou o contrato de 4 milhões e 800 mil com a Avante, e a empresa já recebeu quase metade do valor. Com a Speed, o valor empenhado é de 12 milhões de reais. O governo do Rio afirmou que os contratos estão sendo analisados e que vai punir
quem cometer irregularidades e que uma das empresas que não tinha mandado o material ainda pediu destrato. Nós não conseguimos contato com as empresas citadas na reportagem. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E um dos desafios da gestão dele será conduzir as eleições municipais em meio à pandemia do novo coronavírus. O ministro Barroso disse que vai evitar ao máximo adiar a data prevista inicialmente para outubro. Pela primeira vez, o evento de posse de um presidente de um tribunal superior foi feito de modo virtual e contou com o presidente Jair Bolsonaro e também com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. No plenário, somente 4 ministros, entre eles a ministra Rosa Weber, que deixou a presidência. Desde 2018, Barroso ocupava a vice-presidência do TSE. Agora, quem assume o posto é o também ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. No discurso de posse, o novo presidente do TSE classificou as fake news como uma das grandes preocupações da Justiça Eleitoral. Disse que, mais que nunca, o TSE vai precisar da imprensa profissional e ética, capaz de filtrar o que ele chamou de enorme quantidade de resíduos que circulam pelas redes sociais. E afirmou que caberá ao TSE alertar as pessoas para não repassar informações falsas de forma irresponsável. Sobre uma eventual mudança no calendário eleitoral por causa da pandemia, Luiz Roberto Barroso disse que, se for mesmo preciso, o adiamento será pelo menor tempo possível. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. Luiz Roberto Barroso não citou diretamente a reunião ministerial do dia 22 de abril, quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez ataques ao Supremo e disse que, por ele, todos estariam na cadeia. Barroso preferiu ressaltar a solidez da democracia no Brasil e defendeu o diálogo e as instituições. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta e de um mundo plural. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Nela, só não há lugar para a intolerância, para a desonestidade e para a violência. Temos 3 décadas de estabilidade institucional que resistiu a chuvas, vendavais e tempestades. Não há volta nesse caminho. Como qualquer instituição em uma democracia, o Supremo está sujeito à crítica pública e deve estar aberto ao sentimento da sociedade. Cabe lembrar, porém, que o ataque destrutivo às instituições, a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las, já nos trouxe 2 longas ditaduras na República. São feridas profundas da nossa história, que ninguém há de querer reabrir. Precisamos de denominadores comuns e patrióticos, pontes e não muros, diálogo em vez de confronto, razão pública no lugar das paixões extremadas. Luiz Roberto Barroso também reforçou que a melhor arma para a população manter a conquista da democracia é a educação. É a deficiência na educação, sobretudo na educação básica, que nos atrasou na história. A falta de educação produz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e um número limitado de pessoas capazes de pensar criativamente um país melhor e maior. A educação, mais que tudo, não pode ser capturada pela mediocridade, pela grosseria e por visões pré-iluministas do mundo. Precisamos armar o povo com educação, cultura e ciência.
A Polícia Federal fez novos pedidos de informação para o inquérito que investiga a suposta tentativa do presidente Bolsonaro de interferir politicamente na PF. Agentes da Polícia Federal recolheram ontem a câmera de vídeo e os cartões de memória da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Vai ser feita uma perícia nesses equipamentos para checar se houve edição no vídeo que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. O vídeo foi indicado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova da tentativa do presidente Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. A gravação mostra que o presidente reclamou algumas vezes da segurança. Falou que faltam informações da PF e do setor de inteligência do governo. Os investigadores da Polícia Federal fizeram vários pedidos ontem. Querem que a Superintendência da Polícia no Rio mande relatórios de produtividade do órgão entre 2017 e 2019. Em agosto do ano passado, o presidente disse que queria trocar o então superintendente da PF no estado, Ricardo Saad, alegando que havia problemas de gestão e produtividade por lá. Informação que foi desmentida pelo próprio órgão. Em outra frente, a PF pediu ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República informações detalhadas sobre trocas na equipe de segurança pessoal de Bolsonaro e de sua família. Bolsonaro já declarou que, quando falou de dificuldades para trocar a segurança no Rio, durante a reunião, se referia à segurança pessoal e não à APF. A TV Globo revelou que, ao contrário do que o presidente afirma, antes da reunião ministerial, já tinham sido feitas mudanças na equipe de segurança do Rio de Janeiro e até a promoção do coronel André Laranja, que era o diretor que cuidava da segurança presidencial. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai se manifestar ainda essa semana sobre o vídeo. Ele pode dizer se quer que outras pessoas sejam ouvidas, pode pedir mais investigações e é ele quem decide se denuncia ou não o Bolsonaro por interferência na PF. Ontem, o presidente aproveitou uma cerimônia da Procuradoria-Geral da República, feita por videoconferência, e se convidou para fazer uma visita ao Procurador-Geral. Na solenidade, o Procurador-Geral deu posse ao novo chefe da Procuradoria do Cidadão, Carlos Vilhena. Assim que Augusto Aras encerrou o evento, Bolsonaro, que estava no Palácio do Planalto, pediu para falar e disse que queria ir pessoalmente até a Procuradoria. Se me permite a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado maravilhoso aí da Procuradoria-Geral da República. Estaremos esperando Vossa Excelência com a alegria de sempre. Agora, estou indo para aí agora. Minutos depois, o presidente chegou à PGR, falou com as pessoas que estavam lá, posou para fotos ao lado do procurador-geral e foi embora. Horas depois, o presidente Bolsonaro escreveu uma nota sobre a divulgação do vídeo. No texto, que foi divulgado pelo Planalto, Bolsonaro diz que nunca interferiu nos trabalhos da Polícia Federal, que são levianas todas as afirmações em sentido contrário e que os depoimentos de inúmeros delegados federais ouvidos confirmam que nunca solicitou informações a qualquer um deles. O presidente disse esperar responsabilidade e serenidade no trato do assunto e que, por questão de justiça, acredita no arquivamento natural do inquérito que motivou a divulgação do vídeo. Bolsonaro reafirmou o compromisso e respeito com a democracia e membros dos poderes legislativo e judiciário. E defendeu que é o momento de todos se unirem e atuarem para termos uma verdadeira independência e harmonia entre as instituições da República, com respeito mútuo. O presidente concluiu a nota dizendo que reitera sua lealdade e compromisso com os valores e ideais democráticos que o conduziram à presidência da República. O mercado financeiro começou a semana com otimismo. Dólar em forte queda e a Bolsa de Valores em recuperação. O dólar caiu 2,25% nesta segunda e chegou à menor cotação de fechamento desde 30 de abril, R$ 5,45. Mas no ano, a desvalorização do real frente ao dólar chega a 26%. É a moeda com pior desempenho global em 2020.
Já o Ibovespa teve alta de 4,25%, passando dos 85 mil pontos. É o maior patamar desde 10 de março. O setor bancário puxou o índice, um alívio num ano em que a Bolsa Brasileira acumula perdas de quase 26%. O cenário de maior probabilidade é uma recuperação lenta da economia brasileira. O dólar deve seguir elevado por um bom tempo, né? Ele, obviamente, chegou a 5,70, agora está 5,43, 5,45. Ele tem espaço para cair um pouquinho mais, porém, estruturalmente, o dólar deve ser forte, deve se manter a nível de 5. A Bolsa aí finalmente reagiu. Parece que o humor começa a mudar um pouco e acreditamos que esse pode ser um processo que se prolongue por um pouquinho mais tempo. E esse humor não começa a mudar só aqui no Brasil, é no mundo inteiro esse movimento de otimismo, de leve otimismo, digamos assim, porque indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos e da Europa anunciaram um avanço nas pesquisas para uma vacina contra o coronavírus e a reabertura de alguns mercados, principalmente na Europa. Esta madrugada, as bolsas de valores da Europa que já abriram estão em alta, os índices futuros americanos com forte alta, mais de 2%, e o preço do petróleo, que também é um indicador, né, desse otimismo, também está em alta. A liderança do governo na Câmara fez a primeira reunião da base de apoio a Jair Bolsonaro, incluindo representantes do chamado Centrão. São partidos e políticos que no passado o presidente criticou muito, mas com os quais agora espera contar. O encontro foi praticamente uma formalização da entrada do Centrão para a base formal de apoio do governo. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, recebeu líderes como Arthur Lira, do Progressista, Jonathan de Jesus, do Republicanos, e representantes de outros partidos, por exemplo, PSD, PTB, PSC, PROS e também Avante. Outros partidos como o PL, apesar de não ter participado da reunião, também estão nessa base formal de apoio, que juntos eles somam quase 200 parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro tem feito sinalizações nas últimas semanas a esses partidos do chamado Centrão, que são aqueles partidos que não têm uma ideologia bem definida e que estão atrás de espaço na máquina pública. Nas últimas semanas, o governo nomeou indicações do Centrão para cargos estratégicos no Departamento Nacional de Obras Contra Secas, por exemplo, e também para o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O objetivo é ter uma base para que o governo possa se blindar em caso de eventual pedido de impeachment ou então denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e, claro, também pensando lá na frente na pauta econômica após essa pandemia do novo coronavírus. De Brasília, Nilson Clava para o Arão. Vamos dar uma olhada agora nos assuntos que estão em destaque nas capas dos jornais. A gente começa com o Globo. Barroso repudia ataques ao STF. Bolsonaro pede fim de inquérito, discurso no TSE. A gente mostrou agora há pouco, né? O ministro Barroso assumindo a presidência do TSE. Esse discurso em defesa das instituições dá o tom da reação. Vamos adiante agora com Valor. Deputados veem pressão de Bolsonaro sobre Aras, né? A reportagem que a gente viu agora há pouco, o gesto, né, que foi ao cumprimento ao Carlos Alberto Vilhena, esse gesto foi interpretado por parlamentares, inclusive do centro, que nesse momento estão simpáticos ao presidente, como uma artimanha para ele se reunir com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos adiante agora, Folha de São Paulo, com uma foto aqui de apoiadores do presidente, que ofendem jornalistas até serem dispersados. A manchete principal da Folha: PGR busca indícios de possíveis crimes de Jair Bolsonaro, e mostra também uma foto aqui, isso aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, onde o comércio reabriu, aí houve essa aglomeração toda, a justiça mandou as lojas fecharem de novo lá em Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Opa, foi forte demais. Vamos para aqui o estado de São Paulo. Ministros militares agora negociam cargos com o Centrão. Generais Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto conduzem negociações com o Planalto e são elogiados por políticos. Agora, vou mostrar para você aqui uma foto muito legal lá da Itália. Olha só, esse aqui é a Catedral de Milão, na Itália, e a foto, vou mostrar ela inteira aqui, olha só que bacana. E tem uma legenda aqui explicando, opa, forte demais de novo. Aviões fazem acrobacias sobre a Catedral de Milão. A Itália começa nesta semana a recrutar 60 mil voluntários para monitorar volta à rotina. Vamos adiante agora aqui, o Popular de Goiânia. Reabertura do comércio será autorizada por segmentos. E a manchete do estado do Maranhão, olha só também quanta gente nas ruas,
aglomeração nas ruas, sem controle e sem juízo. Estas são as manchetes dos jornais. Jaqueline Brasil chegando aqui com as manchetes do Isso tempo. mesmo. Falamos bastante sobre o frio, né? Um destaque para você que está aqui no Sudeste, no Centro-Oeste e também no Sul do país. Agora, no Norte e no Nordeste, o destaque é outro, chuva. Risco de chuva forte e temporal nessa área aqui em amarelo. A chuva pode ser forte, com raios e ventos, e na alaranjada, temporal. Então, especialmente você que está em Roraima, parte do Amazonas, Pará, Tocantins e todo o interior do Nordeste. Tem muita circulação de umidade, chuva que já pode chegar agora cedinho. Por exemplo, em Manaus, olha como a chuva deve ser bem volumosa, com máxima de 30 graus. Balsas, Maranhão, mais ainda, 60 milímetros, fazendo calor também com 29. Em Patos, Paraíba, está chovendo nesse momento. Vai chover mais nas próximas horas, máxima de 30 graus. Aqui dá para a gente explicar, Covo, o que está acontecendo. Bem nesse miolo, na Bahia, incluindo até o Recôncavo Baiano, também Salvador, tem um sistema que amanhã a gente vai falar mais sobre ele, que é aquele tal do VECAM, que ele acaba formando a chuva nas laterais, nas bordas dele. É por isso que está seco em parte da Bahia, mas ao redor aí pode chover bastante. Aí tem toda essa circulação de umidade. A ZECIT, Zona de Convergência Intertropical, você percebeu que ela está um pouquinho mais para cima? Já é um pouquinho, mas ela está indo e voltando. Será que agora vai? Agora vai, Tanto é que ela vai provocar chuva só mais para o Amapá, mas agora ela já está praticamente partindo. A Jaque, você que acompanha aqui todo de hora 1, ela foi e voltou. Sim, voltei. Agora, a ZECIT, essa não abandona a gente nunca. Ela está a fim de subir para as bandas dos Estados Unidos. Daqui a pouco ela vai subir para o Atlântico Norte. Tanto é que ela não vai provocar tanta chuva na faixa norte nordestina, que a gente sempre falava sobre isso. Falando sobre faixa norte nordestina, vamos dar um pulinho em Fortaleza. Vamos ver. Fortaleza que recebeu bastante chuva por causa desse sistema ZECIT. E hoje, chuva bem isolada. Tanto é que já está claro, tá vendo? Olha, daqui a pouquinho o sol vai aparecer com mais intensidade, sol nascendo às 5h33, 25 graus nesse momento e máxima de 31 graus. Na faixa leste do Nordeste, aí a chuva pode apertar. É o caso de João Pessoa, vamos dar uma olhadinha até para observar. Será que temos aquele amanhecer bonitão que a gente sempre Olha só! Impressionante, diferente. Baixa, com céu claro logo 23 acima. 23 graus? Que Pois coisa! 31 graus a máxima aí. Bem interessante esse amanhecer. João Pessoa sempre surpreende a gente, né? De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, é isso aí. Vamos dar um pulinho no Recife para ver se também vamos ficar impressionados e surpreendidos também. Olha que nuvens bonitas, né? Com uma cor bem diferenciada, máxima de 31 graus. Tá aí o nosso amanhecer. Já no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul do país, a gente mostra no nosso mapa, tem a alta polar, tem um ar muito frio, então o tempo fica firme, mas não faz muito calor não, tá? Você, por exemplo, que está aqui no Sudeste, está até sentindo esse friozinho, né? E a umidade relativa do ar vai despencar por causa do sol que vai aparecer com intensidade, então no interior de São Paulo, parte de Goiás, sul de Mato Grosso e praticamente todo Mato Grosso do Sul. É uma característica do outono. Outra característica também, daqui a pouco eu vou mostrar, tem a ver com por que a temperatura fica tão baixa logo de manhã. Florianópolis, Campo Grande, Belo Horizonte e Salvador. E depois vai subindo. Tá aqui, ó. Falta de nebulosidade, então a temperatura cai rapidamente. E aí depois, com o sol aparecendo, a gente tem aí, de novo, a temperatura subindo um pouco mais. Como eu falei, tá demorando um pouquinho mais para a temperatura esquentar, porque essa alta polar é forte, então demora para pegar as características do continente, mas daqui a pouco isso vai acontecer, vai esquentar um pouquinho mais. Tá certo, obrigado, Jaque. Imagina. Olha, no Amazonas termina esta semana a validade do decreto que proibiu a abertura de serviços não essenciais por conta da pandemia. O governo analisa se vai prorrogar ou não a quarentena. Pesquisadores defendem que ainda é cedo para relaxar as regras de isolamento social. O decreto vale até o próximo domingo, dia 31, e o governador acenou que estuda como reabrir o comércio em 1º de junho. A gente precisa acompanhar os números. Se eles se mantiverem, a gente vai ter a segurança necessária para fazer essa redução gradual, não só das atividades no próximo dia 1º de junho, mas também de outras atividades, de outros segmentos, como, por exemplo, a volta das escolas. O número de sepultamentos nos cemitérios públicos vem caindo. Pela primeira vez, voltou ao patamar de antes da pandemia. Os cemitérios municipais em Manaus fizeram
31 enterros. No pico da crise, Manaus fez 140 sepultamentos em um único dia. A taxa de ocupação das UTIs nos hospitais públicos, que já foi de 98%, está hoje em 65%. Uma das explicações estaria no número de leitos disponibilizados, que subiu de 243 para 425. Por outro lado, o número de novos casos confirmados da Covid-19 segue crescendo. Em uma semana, um salto de mais de 10 mil casos. Para este pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, o mais seguro seria esperar um pouco mais para a reabertura gradual do comércio. A data segura, pelo que nós sabemos da pandemia, fica para a segunda quinzena de junho, considerando a curva de óbitos. Considerando a curva de novos casos, essa data segura seria o final de junho. Data segura, no nosso estudo, se refere a uma previsão de que 97% dos casos ou óbitos previstos já teriam acontecido. Isso certamente seria uma data bem mais segura do que o próximo final de semana. No próximo bloco, você vai ver aqui no Arão. Governador do Espírito Santo testa positivo para a Covid-19. E a situação da Suécia após a passagem do novo coronavírus. O país apostou na imunidade de rebanho e os resultados não foram nada bons. Criaturas, fantasmas assustadores. Não vê que eu estou morrendo de medo? Mas peraí, esse não é um filme de terror. Esse é um filme do Ed Murphy. Assim você me mata! Você não pode me assustar assim, eu vou ter um ataque cardíaco. Mansão Mal Assombrada. São todos muito bem-vindos a passar a noite aqui. Hoje, na sessão da tarde. Vai, 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 que a crise vem pra nos fortalecer. Vai, que tudo vai passar, você vai ver. Vai, que a criatividade vai vencer. Vai, sacode a poeira, olha pra frente e vem fazer acontecer. Vai, que o futuro é feito pra você. Vai, que não tem medo de empreender. Vai, que acredita que dá pra fazer. Que logo você vai se organizar, recuperar, vai empregar, reinventar, você vai ver. Projeto Vai. Vamos ativar o empreendedorismo com dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai. Com criatividade, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco. Venda online sem maquininha e sem mensalidade. Agora é hora de cuidar do nosso futuro. Lave bem as mãos várias vezes ao dia e se proteja do coronavírus. Pense em cuidar você também. Às 5h27, nós vamos mostrar daqui a pouco que a Prefeitura do Recife informou que não vai mais recomendar o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina nos hospitais. Vicente Ferre escreveram carta para os profissionais de saúde que tratam pacientes com a Covid-19. É depois da hora 1, até já. Hora 1 de volta às 5h27, horário de Brasília. E países europeus iniciaram a semana se adaptando à vida pós-confinamento. Espanha, Itália e França reabriram bares e restaurantes. O Reino Unido, que é o segundo país com mais mortes no mundo, entra na segunda etapa de flexibilização das medidas de restrição na próxima semana, no início de junho. A gente vai ao vivo para Londres conversar com a correspondente Cecília Malan. Bom dia, Cecília. Como é que está o panorama aí na Europa? O resto da Europa, a Europa continental, pelo jeito já está melhorando, mas vocês aí em Londres ainda estão sofrendo um pouquinho, né? E ainda em confinamento, Kovalik, 10ª semana já.
Bom dia a todos vocês aí no Brasil. A previsão é que o comércio não essencial só abra em meados de junho, numa segunda etapa. E, por enquanto, só mercados ao ar livre e lojas de carro têm permissão a reabrir porque são maiores e facilitam, portanto, o distanciamento. Tudo com o devido cuidado, clientes e vendedores usando máscaras e mantendo aí essa distância segura. O primeiro-ministro Boris Johnson também anunciou que as escolas devem se preparar para retomar as atividades por aqui a partir de 1º de junho. Será uma volta escalonada. As primeiras séries retornam primeiro. Mesmo assim, há muitos questionamentos de professores e de pais sobre a segurança da volta às aulas. O Reino Unido continua registrando uma desaceleração no número de mortes. Foram 121 nesta segunda-feira, mas o governo deixa claro que as restrições podem voltar caso haja uma segunda onda de contágios. Do Reino Unido, vamos para a Suécia. Vocês sabem que o país foi na contramão das medidas de confinamento no continente europeu e agora sofre. Tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 em proporção à população e a economia caiu tanto quanto os países vizinhos. Vamos ver os detalhes na reportagem do correspondente Pedro Vedova. A Suécia não decretou confinamento, só que embarcou no distanciamento social. Bares e restaurantes estão abertos, mas com distância mínima. As faculdades fecharam e as escolas só funcionam da creche ao 9º ano. Caso contrário, pelo menos um quarto dos médicos e enfermeiros teriam que ficar com os filhos, ou sobraria para os avós, grupo de risco. O encontro entre mais de 50 pessoas está proibido. Museus e eventos esportivos foram cancelados. Os suecos ouviram a agência de saúde desaconselhar o sexo casual. Não é a moralidade, é o novo coronavírus. Os suecos têm um alto nível de confiança entre si e nas instituições públicas. A maioria segue as recomendações do governo. O distanciamento já é uma característica sueca. A Suécia é pouco povoada e mais da metade das pessoas moram sozinhas. 2/3 dos suecos já trabalhavam de casa em algum momento. A taxa de obesidade é a menor do mundo. E o país tem baixos níveis de doenças crônicas, como diabetes, condições que deixam o novo coronavírus mais mortal. As características específicas da Suécia fizeram a agência de saúde assumir os riscos. A estratégia protegeu os mais vulneráveis, enquanto permite que a doença se espalhe gradualmente pela população. Essa estratégia é conhecida como imunidade de rebanho ou de grupo. Quando perto de 2/3 da população ficam curados, em tese o vírus não consegue se propagar amplamente e acaba desaparecendo. O Reino Unido tentou uma abordagem parecida, mas desistiu no meio e hoje registra o maior número de mortes na Europa. A Suécia, com uma população muito menor, tem a maior mortalidade do planeta, 395 mortos a cada 1 milhão de habitantes. Numa carta aberta, 2.000 cientistas pediram à autoridade de saúde que reconsidere e imponha medidas mais restritas, assim como os vizinhos. Dinamarca e Noruega somam praticamente os mesmos 10 milhões de habitantes da Suécia. Os dois adotaram confinamento geral e têm menos de 1/3 do número de casos da Suécia. E a diferença no número de vítimas impressiona. Já são mais de 4.000 suecos mortos, enquanto dinamarqueses e noruegueses juntos estão longe de 1.000. A agência de saúde sueca argumenta que, exposta ao vírus, a população teria um risco menor de uma segunda onda de contágio. A estimativa era de que 25% da população de Estocolmo desenvolveria anticorpos até maio, mas os estudos sorológicos mostram que isso aconteceu em apenas 7%. E se a ideia era evitar o confinamento para preservar a economia, os números também decepcionam. O Banco Central da Suécia projeta uma contração entre 7% e 10%, uma estimativa comparável ao restante da Europa. Vamos terminar com uma boa notícia. Uma brasileira ganhou o prêmio de Defensora Militar da Igualdade de Gênero, concedido pela ONU. A vencedora é a coronel Carla Monteiro de Castro Araújo. Ela é oficial da Marinha Brasileira e trabalha na Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana. O país, um dos mais pobres do mundo, vive uma guerra civil.
Desde o ano passado, a Carla faz treinamentos com a comunidade local para promover igualdade entre homens e mulheres, além de proteger as crianças do país. É o segundo ano consecutivo que uma brasileira recebe esse prêmio. Em 2019, a vencedora foi a capitã de corveta da Marinha, Márcia Andrade Braga. A coronel Carla, vencedora deste ano, divide o prêmio com uma militar indiana que trabalha no Sudão, outro país africano arrasado pela guerra e pela falta de oportunidades. Kovalik. Obrigado, Cecília, e parabéns à coronel Carla, a família dela também, que deve estar nos assistindo. Obrigado por essa notícia tão boa, assim, depois de tantos assuntos duros, né? Sempre bom ter uma notícia dessas. Obrigado, Cecília. Até mais. A Prefeitura de Campo Grande começa hoje a testar e orientar motoristas que chegam ou saem da capital de Mato Grosso do Sul. Para isso, montou barreiras sanitárias em todos os acessos. A gente conversa com a repórter Flávia Gaudioli, que está acompanhando a operação. Bom dia, Flávia. Como é que está a movimentação por aí? Como é que está a situação? Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos. A movimentação por aqui está tranquila, os trabalhos começam daqui a pouquinho, às 6 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul, e seguem até o fim do dia. Nós estamos em um desses pontos onde a fiscalização vai ser realizada, são 5 barreiras em todas as saídas de Campo Grande. Essas barreiras foram montadas justamente para informar e testar quem entra e sai da cidade. A temperatura de motoristas e passageiros será aferida caso seja detectada alguma alteração, como febre ou outros sintomas da Covid-19, será feito um teste rápido. Em caso positivo, serão tomadas as providências necessárias. A intenção é fazer o controle de informações e também a testagem para ter um número mais exato dos casos aqui no estado. Além dessas barreiras em Campo Grande, outras 17 estão montadas em todo o estado. O motorista que passa por uma delas recebe uma espécie de adesivo para que seja liberado das outras. Mais uma medida aí para combater a disseminação do vírus e ter um levantamento mais exato do número de casos no estado. Kovalik, bom dia para você e para todos. Bom dia para você também, para todo mundo aí. Até mais. O governador do Espírito Santo e a primeira-dama do estado testaram positivo para a Covid-19. Os dois se recuperam em casa. Nós vamos agora ao Espírito Santo para conversar com Mário Bonella. Bom dia, Mário. Olá, Kovalik, bom dia. Já estamos aqui no estúdio, prontinhos para apresentar o Bom Dia Espírito Santo, mas antes vamos aos números aqui do estado. Olha, 465 pessoas já morreram por causa do coronavírus. Na cidade de Aracruz, no norte do estado, foi registrada a morte de um bebê de 27 dias. O bebê foi internado a princípio com outra doença, mas depois da morte, o exame confirmou a Covid-19. São 10.365 casos confirmados, mas uma pesquisa feita aqui pelo governo do estado, que realizou os testes rápidos nas casas das pessoas, mostrou que esse número aqui pode ser 10 vezes maior. E entre os contaminados estão o governador, Renato Casagrande, e a primeira-dama. Os casos foram confirmados ontem, como você vê agora na reportagem. Exames confirmaram que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, está com Covid-19. Ele apresentou sintomas leves e, por isso, vai manter as agendas oficiais à distância. O comunicado do governo diz que a esposa do governador, Maria Virgínia Casagrande, sofreu um pequeno acidente vascular cerebral, um AVC, e que ficou internada 2 dias em um hospital particular. Ao retornar para casa, ela começou a sentir pequenas dores pelo corpo e febre. Na última sexta-feira, Casagrande começou a sentir os sintomas, o que levou à realização dos testes. Estudos apontam que o novo coronavírus pode estar associado a doenças cerebrovasculares, como o AVC causado na primeira-dama do Espírito Santo. Os primeiros relatos são de que isso poderia acontecer na fase avançada da doença, mas já há casos registrados na fase inicial, inclusive em pacientes sem sintomas. Já tem alguns estudos publicados relacionando que a infecção pelo coronavírus na fase mais grave dela, na terceira fase que a gente chama, tem um estado de alta coagulação do sangue. E essa
facilidade do sangue coagular dentro dos vasos é que seria talvez a responsável por esses AVCs que ocorreram em alguns pacientes. A gente não sabe dizer se esses casos que estão acontecendo no começo da doença são de fato totalmente relacionadas à situação do coronavírus ou se as pessoas iriam ter aquele AVC mesmo ou não. Em uma rede social, Casagrande, de 59 anos, disse que depois de uma internação para tratamento do pequeno acidente vascular cerebral, Virgínia começou a sentir os sintomas leves de gripe e que, cumprindo as orientações dos profissionais de saúde, os dois fizeram os testes que confirmaram a contaminação pelo coronavírus. Casagrande e a primeira-dama ficarão isolados por 14 dias na residência oficial, que fica em Vila Velha. O governador será muito disciplinado, irá cumprir o isolamento desses 14 dias da sua evolução e cumprirá o tratamento sintomático para a doença e será monitorado ao longo desses dias. A médica alerta que estamos diante de uma doença nova que pode causar reações ainda desconhecidas. A maior parte das pessoas, ainda bem, vão ter só o quadro gripal, mas os casos graves são realmente desafiadores e a gente precisa muito de pesquisa dentro das áreas, a gente precisa muito que as pessoas que estejam atendendo também estejam relatando esses casos para a literatura, para a gente poder ter uma fonte de conhecimento importante nesse momento. Confirmando, então, o governador fica em isolamento na residência oficial que fica aqui na região metropolitana de Vitória. Aqui no estado, o comércio está funcionando em dias alternados, um dia para cada setor. E as academias voltaram a funcionar ontem, mas só podem 5 alunos por hora. Os donos das grandes academias disseram que assim não compensa. É pouco aluno para pagar os custos de abrir academia nessas condições. São as notícias aqui do Espírito Santo. Kovalik. Obrigado, Mário. Bom dia para você, para todo mundo aí no Espírito Santo. Até mais. O número de estudantes que não conseguem pagar as mensalidades da faculdade aumentou mais de 70% durante a pandemia. No estado de São Paulo, a situação é mais crítica na região metropolitana, onde 1/3 dos universitários está inadimplente. Luana faz jornalismo numa universidade particular. Para manter os estudos, ela trabalha como operadora de caixa num mercado que reduziu a jornada de trabalho dos funcionários. O salário diminuiu e ela teve que pedir ajuda para pagar a mensalidade do mês passado e desse mês. Eu trabalhei feriado e eu tive a ajuda da minha tia também. E eu acabei conseguindo, fui guardando mais, fui apertando aqui, apertando ali e consegui no final das contas pagar. Mas nem todos conseguiram manter o pagamento, como a Luana. Mais de 24% dos universitários do estado não pagaram a mensalidade em abril. Isso fez a inadimplência dar um salto em comparação com abril do ano passado, quando 14% dos alunos, em média, deixaram de pagar. Na região metropolitana da capital, esses números são ainda maiores e o salto da inadimplência foi de quase 80%. Os números foram divulgados pelo SEMESP, um instituto de pesquisas ligado às universidades, e que ouviu 146 instituições de ensino em todo o país. Quase metade delas fica em São Paulo. O diretor executivo do SEMESP diz que as universidades fazem o que podem para que ninguém saia prejudicado. Tem uma série de alunos pedindo renegociação e as instituições estão tendo que ampliar muito a parte de renegociação, entendendo que os alunos que perderam renda, você precisa ser sensível a eles. Então, um aluno que dependia de um trabalho informal, que a renda foi para zero, você tem que suspender o pagamento agora, para ele pagar, por exemplo, depois de formado e assim por diante. As universidades contam com essa renegociação para não perder alunos. Isso porque em julho começa o segundo semestre e quem está inadimplente não pode fazer a matrícula para o período seguinte. Se a universidade não for flexível e negociar, o estudante em dificuldade pode acabar desistindo do curso. É o caso da Luana, que nem as aulas online consegue acompanhar porque não tem dinheiro para pagar a internet. Eu estou pensando se é viável continuar perdendo conteúdo, continuo pagando matrícula e não tendo algum resultado. Segundo o SEMESP, a evasão nas universidades em São Paulo cresceu 20% em abril. Isso é um prejuízo para o país enorme, né? Porque a gente já tem poucos
jovens no ensino superior. Se eu ainda perder muito disso, quer dizer, isso é um prejuízo lá na frente de longo prazo que você não recupera tão cedo para o desenvolvimento do país, né? O ministro do Supremo, Celso de Mello, decretou ontem à noite o sigilo do depoimento que o empresário Paulo Marinho dará hoje no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. De Brasília, ao vivo, a repórter Luísa Doyle tem as informações atualizadas. Bom dia, Luísa. Bom dia, Kovalik. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, o depoimento do empresário Paulo Marinho vai ser hoje no Rio de Janeiro e ele vem dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, o filho mais velho do presidente Flávio Bolsonaro, teriam tido acesso a informações sobre a Operação Furna da Onça, que aconteceu em 2018 no Rio de Janeiro. Segundo Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual, teria ficado sabendo da operação com antecedência. Essa operação não investigava Flávio Bolsonaro, mas um relatório mostrou movimentações suspeitas, movimentações financeiras suspeitas, envolvendo assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entre eles, o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, que na época era assessor de Flávio Bolsonaro. E aí, segundo Paulo Marinho, Flávio Bolsonaro teve acesso, com a ajuda de um delegado da Polícia Federal, a informações sobre a operação antes dela acontecer. Paulo Marinho depõe hoje, Flávio Bolsonaro tinha pedido para acompanhar esse depoimento, mas com o sigilo determinado pelo ministro do Supremo Federal, Celso de Mello, não vai ser possível. Essa operação, esse inquérito investiga se o presidente Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal e aqui em Brasília, a Polícia Federal continua acompanhando, analisando o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, que foi apontado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma prova da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E uma outra notícia aqui de Brasília, o governador Ibanez Rocha passou por uma cirurgia de emergência nesta madrugada. Segundo a assessoria de Ibanez, ele sentiu uma dor aguda no abdômen ontem à tarde, foi internado em um hospital particular e depois de uma análise médica foi percebida a necessidade de uma cirurgia de urgência no sistema digestivo. Não foi dado detalhes sobre essa cirurgia, apenas que foi feita por laparoscopia, um procedimento menos invasivo. Na semana passada, Ibanez Rocha já tinha sido internado, passou a noite no hospital. Na época, ele falou que foi para fazer exames, para avaliar como estava ali a situação. O Ibanez fez uma cirurgia bariátrica há 6 anos e precisaria passar por exames de rotina. Mas ele disse na semana passada que os exames foram ótimos. Essa cirurgia hoje terminou pouco antes das 3 horas da manhã e está previsto um boletim médico para as 8 horas da manhã. Kovalik. Obrigado, Luísa Doyle, trazendo para a gente os assuntos que vão ser destaque hoje de Brasília. Com certeza estarão nas capas dos jornais amanhã. Obrigado, Luísa. Até mais. Tchau, tchau. Previsão do tempo, Jaqueline Brasil, tá com frio? Nossa, que frio! Estou comentando frio, né? Agora, tá frio. Vai esfriar mais, hein? Já vou avisando. É um dos nossos destaques, né? Fazendo um resuminho, o que vai acontecer hoje, então, na previsão do tempo para vocês. Vai fazer frio aqui em São Paulo, em todo o sudeste, sul e também centro-oeste do país, porque temos uma tampa. É uma alta polar. Ela que lançou um ar frio, não deixa formar nuvens de chuva. O tempo fica firme, mas demora para esquentar. As áreas de instabilidade estão espalhadas e nem são tantas agora, logo cedo, né? Em parte do norte, nordeste e até em cima da frente fria. Essa frente fria é aquela grandona que atravessou o país, se quebrou e tem só um pedacinho dela ali em alto mar. E ela que vai provocar chuva, só que agora fraca, no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, norte de Minas Gerais. Tem muita concentração de umidade, alguns sistemas que estão trabalhando aqui no Nordeste, por isso que bem aqui no interior, olha só, a previsão de chuva forte em parte do norte, como Roraima, Amazonas, Pará também. Onde está amarelo, tempo firme. Uma diferença aqui muito clássica. Na Bahia, tempo firme com muito calor à tarde. E em toda essa área aqui, sol e tentando aumentar a temperatura muito aos poucos. Agora de manhã fazendo muito frio, temperaturas já ficando bem pertinho do zero no sul do país, na Serra Catarinense também, na Serra Gaúcha. Dando uma olhada aqui nas nossas máximas previstas para hoje, 17 em Porto Alegre, a mesma de Curitiba, 21 aqui em São Paulo, 26 no Rio, 21 para você que está em BH, 26 em Cuiabá,
30 em Palmas, aí já esquenta mais, 32 ali em Teresina, 33 em Macapá e 30 em Manaus. O que esperar, então, para os próximos dias? Mais frio. Amanhã a temperatura cai mais um pouco e há risco de geada. E olha que interessante, Cova. Tudo bem, a gente sempre fala de geada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas desta vez nessa faixa aqui de São Paulo vai chegar lá também. em Minas. Vai chegar em Minas também. Olha Porque só. a temperatura vai ficar abaixo dos 4. Pode até no termômetro não chegar exatamente aos 4, ficar um pouquinho acima, mas a sensação térmica já nos 4 já vai facilitar. Com pouco vento e nebulosidade e, claro, com tempo firme, existe sim o risco de formação de geada. Ontem aconteceu em algumas cidades de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco a gente vai também saber, já receber notícias de onde mais hoje vai ter geada e amanhã com certeza. E, inclusive, quem está nos assistindo pode participar e mandar pra gente fotos, né? Manda. Fotos de geada e também de entardecer, amanhecer bonito, porque com esse tempo firme só aparece com tudo. Não, e geada ao amanhecer é tão bonito. Super no campo bonito, fica coberto. Aquele cobertor assim, né? É muito bonito. Pra ver é legal, pra de longe. Amanhã aqui em São Paulo vai esfriar mais, principalmente de manhã. Olha a mínima de amanhã, 8. Hoje é 9, hein? Amanhã 8, máxima de 21. Em Curitiba, então, mínima de 4 e máxima de 18. Rio de Janeiro, 13 e máxima de 25. E Rio Branco, com friozinho de manhã, mas depois começa a esquentar mais. A alta polar, ela vai ganhar um pouquinho mais de força amanhã, é por isso que vai esfriar um pouco mais. Para a gente finalizar, vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras bonitas do dia, indo para Salvador. É sempre legal a gente observar esse ponto de Salvador, né? É muito bonito. O sol não está aparecendo. Cidade maravilhosa, né? Super. Opa. Não está ainda com tanta intensidade, aí a gente pula de Salvador, indo direto para outra Belo câmera. Horizonte. Belo Horizonte. Bonito também, né? Esse enquadramento aí, esse cantinho de Belo Horizonte. Passamos pelo Nordeste, pelo Sudeste e agora a gente finaliza aqui com São Paulo, com aquele amanhecer já querendo ficar avermelhado. Vai ser mais um dia de solzão, em umidade baixa. É isso aí. Obrigado, Jaque. Imagina. E olha, agora a gente traz um belo exemplo de Rondônia. Indígenas doaram mais de 600 quilos de alimentos a famílias carentes afetadas pela pandemia. Da lavoura para a mesa de mais de 200 pessoas. Indígenas da etnia Gaviões, em Ji-Paraná, na região central de Rondônia, se uniram com apenas um objetivo: arrecadar parte da produção do campo para doar a famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus. E nesse período de pandemia, as pessoas que têm menos condições, elas sofrem muito mais do que as outras pessoas. Nós temos produções na terra indígena de Garapelurdes, o povo gavião vem produzindo e já entregando no PAA. Aí surgiu a ideia das lideranças indígenas de fazer também, de nós também darmos uma contribuição para o município, para que o município possa distribuir essas cestas para as pessoas. Ao todo foram doados 600 quilos de alimento. A iniciativa foi de cerca de 15 famílias indígenas do município. Veio de tudo um pouco. Ela tem banana, batata doce, mamão, ali também abóbora. Daqui, todos esses alimentos vão seguir para mais de 40 famílias da segunda maior cidade do estado. A seleção foi feita por meio da Secretaria de Assistência Social. A Josiane e a Elisângela foram beneficiadas. Elas são de famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela Covid-19. Eu só recebo o auxílio do governo e eu tenho que agradecer devido aos índios que fez isso. Para fazer a entrega, dos quase 1.000 indígenas, apenas 5 se deslocaram até a cidade. O número reduzido é uma medida adotada para reduzir os riscos de contaminação na aldeia. O nosso povo, a gente está tentando segurar o máximo possível na terra indígena de Garapelurdes hoje, porque a gente sabe que o risco que se tem é muito grande. As aglomerações, a vinda para a cidade, ela faz com que nós ficamos mais vulneráveis ainda a esse vírus. Durante este período mais crítico, a missão dos indígenas não para por aqui. A expectativa é que imagem como esta se repita nos próximos dias. Que Deus abençoe eles, meu Deus. Eles estão sempre ali para acudir nós, que é o povo que nós nunca devemos dispensar. Agradecer a Deus por eles. Que Deus os abençoe, né, Thiago? E exemplo no Brasil inteiro, Poxa, né, Coma? Que legal. Isso a gente está mostrando para vocês todos os dias aqui no nosso Hora 1. 5h52, está com fome? Nem me fale.
Tá com fome. Quer uma pizza agora? Toparia uma pizza agora? Agora? Agora. Claro. Você pode Fácil. pedir uma pizza e o medalhista olímpico pode entregar para você. É mesmo? Ainda mais que esse medalhista olímpico treina boxe, luta boxe, né? Faz grandes competições, mas durante a pandemia tá tudo parado. E ele pode ser um entregador de pizzas. Vamos ver. Igor! Cheguei! Mano, não acredito, mano! Essa é a reação de qualquer fã ao encontrar um ídolo que estava em serviço. Medalhista de prata na Olimpíada de Londres em 2012, Esquiva Falcão, sem poder lutar durante a pandemia, tem ajudado a mulher fora dos ringues. A minha esposa, Sueli Marques, já está aqui produzindo a massa, já está com a mão na massa, né? E eu aqui só esperando para poder entregar para os fãs. E como que foi isso? Devido a estarmos sempre pedindo lanche nessa quarentena aqui na residência, uma vez pedimos um pratinho de mini pizza e não gostei. Eu falei pra ele, amor, eu vou fazer, porque vai que dá certo, né? Ele já tinha me incentivado outras vezes, pois eu sempre quis ter o meu negócio. E devido a tanto sucesso que fez no nosso bairro, ele resolveu divulgar nas 2 redes sociais e hoje o meu telefone não para. Não só isso, ele resolveu se colocar como entregador e é o que está fazendo a galera estar ainda mais animada. E a Suelen tem mostrado como o maridão tem atraído a clientela na entrega de 200 pizzas durante uma selfie e outra. Os fãs vieram, deram risada, contei um pouco da história. Teve gente que pediu um pouco a mais, levei a medalha.